Ah, o Sr. Wheeler. O Sr. Wheeler, quando está em casa, é um amor de pessoa. E depois no carro ele se transformava e começava a fazer aquela voz assim, então, não sei o que, ele voltava aquela coisa toda tensa. Ô, Ellie, você já se inscreveu no versão dublada? Não? Ô, Ellie, se inscreve, vai. O Igor vai gostar muito. E eu também. Fala galera, tá começando aqui mais um episódio no canal Versão Dublada. E é isso, gente, olha com quem eu tô, galera. Sérgio Moreno, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Imagina, obrigado você, cara, pelo convite. Já faz tempo que a gente tá se organizando, né? Bastante tempo, né? Finalmente deu certo. Ah, essa temporada promete, galera, porque ele tá aqui com a gente. Versão Dublada. Antes da gente falar sobre personagens, sobre carreira e tudo mais, eu acho curioso porque você dublou nas duas praças, né? São Paulo e Rio. É, cara, eu tenho essa história multibairrista. É engraçado que eu sou bem recebido, acho que nos dois estados, né? Na verdade, eu comecei no Rio, eu sou de Resende, na verdade. Que maneiro. Mas comecei lá em Volta Redonda, na Rádio Nacional, e depois vim trabalhar na Transamérica do Rio. E dali a gente trabalhou na Rádio Cidade, que era no Jornal do Brasil, onde eu conheci Márcio Seixas, grande, querido Márcio Seixas, que falou, poxa, você... Enfim, o caminho foi se abrindo por aí. Aquele vozeirão dele, né? Logo na sequência, eu fui convidado para trabalhar na Transamérica de São Paulo, e o Márcio foi uma das pessoas que falou, vai para São Paulo, lá é o mercado legal, é outro mundo. E assim eu fui para São Paulo e ele me indicou, o pessoal lá da Megasom. Caramba. Não sei se vocês se lembram. Nem existe ela mais, né? Não, a Megasom infelizmente acabou logo na sequência com o Plano Real. Caramba. Eu fui apresentado lá ao Jorge Barcelos, ao Passarinho, grande Passarinho, Nossa. que me deram a oportunidade de começar ali, e assim foi. E logo depois eu tive a oportunidade de voltar para o Rio, enfim. Mas durante esse tempo que eu fiquei em São Paulo, eu acho que em 1996, eu comecei a fazer o Mickey Mouse. E aí eu vinha muito para o Rio para gravar o Mickey Mouse. Ah, você gravava aqui? Muito. Caramba. Gravava lá e gravava aqui. Porque, na verdade, quem fazia a Disney depois era a Sigma, que era do Jorge Barcelos. De São Paulo, né? O Barcelos era coordenador da Megasom. Até hoje, né? Ele tem uma empresa chamada Sigma, acho que é a mesma empresa. Mesma, né? Acho que é. Foi logo depois da Megasom. Eu costumava fazer muito as narrações do Pateta. Que maneiro. Pra Disney, né? Lembra? O Sr. Wheeler, aquele motorista. Muito bom. Ficava muito... Não. Por favor, dá uma palhinha pra gente, por favor. Tipo, esse episódio, ele é lendário. Cara, lá do muita gente... Esse episódio, ele é clássico. É clássico. Passa na autoescola. As pessoas... Passa na autoescola também? Passa. É muito engraçado, porque eu não sou muito bom, né, com essa coisa de internet, rede social, papapá. Não é da nossa época, da minha época. Não, mas isso é... Mas eu até manuseio bem, até mexo bastante ali. Mas vira e mexe eu recebo mensagens ou postagens com aquele vídeo, né? Linkando aquele vídeo a alguma mensagem que eles querem passar. Né? Mas era a história do cara que se transforma atrás do volante, né? Eu me lembro mais ou menos dessa coisa assim, o Sr. Wheeler. O Sr. Wheeler, quando está em casa, é um amor de pessoa. Oi, filho, é o Pateta. Oi, o Pateta. Pateta acho que era o Tatá na época, né, Tatá? Salve, Tatá. Grande Tatá. E depois no carro ele se transformava e começava a fazer aquela voz assim, então, não sei o que, ele voltava aquela coisa toda tensa. E era muito engraçado. E eu fiz vários trabalhos, inclusive, com essa voz. Você que fez a narração do Sr. Wheeler, foi do Sr. Wheeler, né, do Pateta? Sim, porque a gente queria um trabalho assim, sabe? Caramba, que interessante. Gravava com essa mesma pegada de interpretação. Inclusive eu fiz uma para o Editor Abril, uma coisa assim. Isso tem no legal, YouTube da vida. Cara. Se você quer ser o que faz um designer gráfico, acho que é uma coisa assim. Que maneira, em cima daquela... Exatamente, em cima dessa pegada. Muito legal, muito engraçado. Quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E de repente ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. Falando sobre narrações, Aline, só fazendo um parêntese, né, na sua história, tira essa dúvida, você fez o Olho Vivo, não fez, na TV Cultura? Era muito
Muito bom, muito bom. É que no fundo do baú. É engraçado, esse era um projeto diferente, porque eu gravava dentro da TV Cultura. É mesmo? Eles tinham um estúdio lá dentro, né, e me contactaram para fazer essa série. Era uma série, se eu não me engano, produzida pela BBC. Para a época era uma coisa extraordinária. Sim, cada tomada de câmera, de animais e aquela coisa toda. E tinha um diretor lá, um produtor. Própria Cultura. Desculpa, não me lembro o nome dele, mas ele era muito legal, muito gente boa. Tem 30 e poucos anos isso já. E a gente gravava lá dentro. Isso foi lançado depois também em DVD, nas bancas. Legal, cara. Que legal. DVD não, na época era VHS. VHS e DVD recente. É verdade. Tiranossauro Rex. O maior carnívoro que já existiu sobre a face da Terra, um entre as centenas de dinossauros que foram reconstruídos e não exatamente trazidos de volta à vida. Pois dinossauros só voltam à vida nos filmes. Onde você pensa que vai? Eu só ia... Não, você não vai não. Você vai para o Siri Cascudo arrumar o emprego. Quando eu cheguei em São Paulo, foi em 1994. Você sabe que eu narrei a Copa do Mundo para a Transamérica, né? Em 94, Sério? né? A gente não tem muito arquivo disso, porque na época não tinha essa coisa de celular, de internet. A internet existia, era não, estava começando. A Transamérica de São Paulo já era toda informatizada, a redação já era com computador, né? Na época da Radicidade, Transamérica Antiga, já era máquina de escrever, da tipografia. A gente trabalhava com cartucho. Quem fez rádio sabe o que eu tô falando. Tipo uma fita cassete, só que era maior. Então cada cartucho desse continha um comercial ou uma música. Então era tudo analógico, era tudo fita, era tudo editado na Gillette, no Splice. Caraca. Aquela coisa do gravador de rolo. Você achar o ponto. Aí ali você marcava com um gizinho branco, tirava a fita, botava num marcador de fita, encaixava a fita direitinho e tinha um vão assim para você passar a Gillette. Ali você cortava, passava o Splice, que era um durex, botava de novo ali no rolo para você ouvir a edição que você tinha que fazer. Maravilhoso, sensacional. E hoje em dia pega o celular, aplicativo. Eu ia falar Pro Tools, mas você já falou celular. Não, eu tô falando isso porque minha sobrinha, por exemplo, às vezes eu passo horas editando um negócio e tal, papapá, só que ela terminei. Aí ela pega o celular dela, menos de uma hora, olha, eu editei 3 vídeos. É assim. Louco, mas né? então naquela época, só complementando, São Paulo tava um boom muito grande de produções. Várias empresas de cinema, distribuidoras, foram para São Paulo. Os canais a cabo estavam começando a surgir. Um deles lá também foi o A&E Mundo. Eu me lembro até através do Jorge Barcelos, ele tinha que inaugurar aquele canal, que era só documentários, né? Eu me lembro que éramos eu, Hélio Vacari e o Carlos Campanile. Cara, eram os 3 para fazer os 3 locutores do canal. Cara, a gente gravava de 8 da manhã às 2 da manhã todo dia. Era um troço louquíssimo, né? E eu vinha pro Rio fazer Mickey Mouse. Então, acabei convivendo com bastante gente aqui muito no legal, Rio também. Não, muito com legal. Dublagem, mas num pós-Rio, né? Eu morava no Rio, tentei começar a dublar, mas a dublagem, todo mundo sabe que o início é muito complicado. Sim, então sim. É um mercado, mesmo naquela época era uma coisa rápida, industrial. Enfim, comecei ali, tentando alguma coisa ali na Herbert Richards, levado através do Márcio Seixas. Eu me lembro que eles gravavam Carrossel na época. Caramba! E eu fazia rádio, né? Então tinha assim, um período das 10 da noite às 2 da manhã. Tinha um terceiro período de dublagem. Nossa! Tamanha era a produção, entendeu? É muito engraçado. Eu falei com alguém outro dia, não me lembro. O Antônio Turelli foi um cara que me deu bastante força, me orientou bastante. Aí ele falou, não é Antônio Turelli, é alguma coisa José Turelli. Eu falei, caramba, eu tinha na cabeça Antônio Turelli. É Carlos Turelli? Talvez, não sei. Enfim. Eu me lembro do Turelli. Sim, mas... era conhecido como Turelli mesmo, né? Turelli, que era muito gente boa. Se foi também precocemente, mas enfim. Mas então eu tive um bom relacionamento, assim, uma boa entrada nas duas praças. Assim. Nossa, muito legal. Não liga pro que o Capitão Bafo disse. Se anima, eu tenho certeza, nós vamos virar mosqueteiros. Não existe esse negócio de favoritismo, né, e tal, mas tem a galera, se for colocar no ranking, né, coloca você e o Orlando Vigiani ali como os favoritos dos fãs de versão dublada sobre a voz do Mickey, né, tem toda essa essência e tal. Você não lembra como chegar naquele tom do Mickey? Cara, então era uma história muito engraçada, né, eu fazia as narrações do Pateta, e é claro que em vários desenhos o Mickey Mouse entrava. Eu ouvia não só a voz original, como também às vezes via o Vigiani fazendo o Mickey, né?
Eu não gosto muito de fazer as vozes dos personagens com a minha imagem. Vou te explicar até isso. Até uma coisa da Disney que me orientou na época que eu achei muito interessante. Não tenho nada contra os outros colegas que fazem, mas eu acho que perde um pouco da magia do personagem. E a Disney orientava isso. Tenta não fazer, por favor, não faça. Sim. Linka a sua imagem com a voz do Mickey Mouse. Porque a criança, por exemplo, se vê aqui, me vê fazendo assim, Pluto! Aí o cara vai, agora, nossa, é o Sérgio, não é o Mickey, não tem aquelas orelhas. Muito bom. Então acabei fazendo um pouquinho. Pois é. Mas eu ouvia muito o Vigiane fazendo, e a gente brincava até, era muito engraçado, a gente sacaneava ele, que a gente ficava às vezes gravando, e o diretor às vezes falava, Vigiane tá aí. Aí eu ficava lá, Pluto, não sei o quê. Aí às vezes ele olhava assim, tá de sacanagem comigo, hein? Imagina esse encontro, bicho, cara. Que isso? Eu falei, mas o que foi, pô? E cara, aí aconteceu, cara, de a Disney ter que mudar a voz. Eu não me lembro direito. Foi um negócio de um boneco que tinha que gravar pra Estrela. E eles não chegaram num acordo. Eu não me lembro direito. Aí abriram testes pra fazer a voz do Mickey Mouse, isso lá em São Paulo. Eu fiz e várias outras pessoas fizeram. E eu passei, porque eu acho que de tanto ouvir o Vigiane, de tanto ouvir o original, e a gente tinha que seguir o original. Era aquilo ali. Por isso que eu acho que a minha voz, o meu Mickey com o do Vigiane ficou bem próximo. Exatamente. Bebeu muito da fonte ali dele. E foi muito legal, porque eu peguei numa fase onde eles redublaram muita coisa, por questão de qualidade de som. Aí estava já entrando o Pro Tools em 96, 97. Apesar da gente usar bastante o DA, que era uma... A fita, né? Era fita, mas tecnicamente era digital. Né? Eles falavam que era digital, mas era fita. E logo depois foi começando a passar para Pro Tools. A gente regravou muita coisa. E aí depois, vida que segue, né? Também tiveram algum outro problema lá que eu não me lembro e fizeram a voz. Eu acho que de tempos em tempos eles fazem um teste lá e mudam. Mas isso acontece mesmo. Mas é legal. Mas eu não sei, eu acho que o Mickey Mouse, ele sempre teve uma inocência, né? Que é dele, né? Exatamente. Tinha, claro, aquela linha de interpretação, de pensamento da Disney, do politicamente correto, dele ser sempre o cara certinho. O Pato Donald não. O Pato Donald era o que vinha e quebrava a coisa toda. Mas era muito engraçado. Mas um certo ponto ali, em alguns momentos, a gente dava muita risada, porque eles já começavam a sacanear o Pateta, uma coisa que não aconteceu. O Pato Donald, né? Uma coisa que não acontecia lá atrás. Sim. Né? Não entendi nada que você falou. Então, você não sente saudade? Pois muito bem. Vamos suar um pouco, Ryu. Falou do Orlando Vigiane, vocês têm dois personagens ali, um com o outro ali que... Icônico. É o Ken. O Ken e o Ryu do Street Fighter. Nossa. Uma brevíssima observação, um bordão que foi criado por você, revelado pelo Vigiane quando ele veio no canal e falou assim, aquela parada do... Ih, ó o cara isso. Isso é do Moreno, ele que colocou essa pegada, esse molho, né? Quando você tem essa oportunidade de dublar, na época foi junto? Foi na bancada? Foi, cara. Naquela época era todo mundo junto. Todo mundo abraçado. Mesmo quem não estava gravando, estava dentro do estúdio. Os estúdios eram grandes. Na Megasom nem tanto, mas o estúdio da Alamo, por exemplo, da BKS, cara, é um troço assim gigante. Então você tinha vozerio, ficava todo mundo lá. Todo mundo tinha que gravar o vozerio junto, porque nessa época a gente gravava com uma Matic. Então o Matic é como se fosse uma fita VHS, né, mais profissional, e que ela tinha 2 canais. Então um vinha o que eles chamavam de banda, que era assim, original, tal, que você tinha que ouvir ali. E gravava então basicamente era um canal só que você gravava. Às vezes você precisava pagar a banda, porque tinha muita gente no filme. Caramba. E quem dirigia era uma loucura. O cara tinha que pegar o filme traduzido e ele cortava em loop, em anel, fazia a marcação dos loops e fazia o esquema, quer dizer, o personagem do Igor entra no loop tal, mas no loop tal, ele entra junto com o Sérgio. Então eu vou escalar o Igor e o Sérgio no loop tal, o Igor vai entrar pulando com o loop tal, e no vozerio. Então, cara, você demorava um mês pra fazer um longa. Nossa. Aí você entrava no estúdio, melhor dizendo, você era escalado das 8 da manhã às 5 da tarde pra fazer um filme, quando você ia fazer o protagonista, que você entrava em todos os anéis, né, vamos dizer assim. Só que os anéis eram separados. Então você começava, você vai fazer os anéis que você tá sozinho. Bom, beleza. Então agora vai lá, dá uma descansadinha, daqui 1 hora eu te chamo, porque eu vou gravar o outro que entra com o outro. Então agora não, peraí, eu vou chamar o outro pra gravar com você. Agora eu vozerio. Galera, fica aqui atrás. Quem é que vai entrar na cena? É o Sérgio e o Vigiane. Então os dois chegam mais próximo do microfone. Mais próximo, aí tinha que se abraçar. A gente trabalhava assim, cara. Era muito legal. E o Street Fighter, pô, era diversão pura. Imagina quem dirigia. Nelson Machado. Meu Deus. Aí, ó. A galera já fez assim. Pô. Imagina, Nelson Machado dirigindo. Eu, Vigiane, a Tânia também fazia Chun-Li. Né? Então, cara, era sempre festa no estúdio. E era assim, literalmente abraçados.
porque o microfone não eram os microfones de hoje. A tecnologia era bem avançada para a época, mas não é o que é hoje. Claro. Né? E aí saía essas coisas. O Nelson sempre preocupado com a questão da tradução, de deixar a coisa mais solta. Afinal, eram dois, digamos assim, bom vivants, né, que viviam pelo mundo buscando a luta, né? Nós vamos ao encontro do mais forte. E na época tinha um programa que fazia muito sucesso, que era o Caceta e Planeta. E eles falavam, era meio que uma gíria carioca. E é o cara aí. É verdade. E é o cara aí. Eu acabei puxando disso. Muito bom. Né? Em algum momento que o Ken, sei lá, quando ele via alguma coisa, ele falava lá em... O cara falava em japonês, pô. Eu falei, pô, posso botar o Nelson? Por favor, ponha. E aí, cara, a gente procurava lugar pra botar aí ao cara. Que maneiro, cara. Até hoje, cara, a galera toda hora fala, qualquer coisa que eu posto, às vezes no Instagram, e é o cara. Muito bom. É muito legal. Você sabe que eu vou te pedir, né, pra fazer aqui uma frase? Pensei, não sei se você... tem que me lembrar, porque o Titio aqui já... tipo, eu inventei essa frase. Seria pro pessoal se inscrever na versão dublada. Você sabe que outro dia eu fui no evento, aí o garoto, Hadou, Shoryuken. Aí eu olhei pra ele e falei, o que ele tá falando? É porque é famoso Hadouken. Aí o Hadou, Shoryuken é um do Ken mais explosivo e tal. Tem uma cena bem específica que ele se concentra, aí ele... Sim, sim. Eu me lembro porque outro dia postaram isso pra mim. Alguém me marcou lá. Que maneiro. Pô, a cena épica e tal. Isso. Eu falei, caramba, era eu mesmo. Acho que a voz não é mais, né? A mesma era uma coisa mais jovial. E aí, você ainda não tá inscrito no versão dublada? Não se inscreveu? Ih, é o cara aí. Faz isso rapidinho, hein? Porque senão, mano, olha só. Hadouken! Shoryuken! Muito bom. Eu sinto algo. Um formigamento nos dedos. Acho que está me afetando. Eu fico imaginando, porque naquela época você falou da bancada, você falou desses mestres todos que você viu, depois começou a trabalhar, depois se tornou um grande mestre também. Essa galera toda da época da bancada, você tem muita história legal, assim, de você chegar no estúdio e alguém pegar no teu pé, ou de você chegar no estúdio, assim, tipo, tem aquelas histórias, né, de você chega pra fazer uma palavra, a galera com um bife gigante lá, e você chega pra falar no final e com aquela tensão de não errar, senão atrapalha tudo. Cara, isso aconteceu comigo logo no comecinho também, que eu comecei a dublar na BKS. E aí chamaram pra dublar o Steve Martin, pode ser? É o Hélio Ribeiro? Não, André Filho. Acho que era o Steve Martin. Não me lembro direito. Era um filme onde era um sargento e o soldado. Ele era o sargento e eu era o soldado. E eu não conhecia, mas sabia que ele era o cara, né? Ele fazia o homem de 6 milhões de dólares. E eu aqui denunciando a minha idade. Nós fomos pra bancada. Só que era assim, ele tinha bifes e bifes e bifes e eu... Sim, senhor. Não, senhor. A gente fumava. Do estúdio? No microfone, no estúdio. Te abraçava assim, peraí, pode gravar, botava o cigarro pra trás. A galera do vozerio falava assim, agora você fica um pouquinho aí que vou fazer 2 loops com ele aqui e você entra ali. Aí o cara sentava lá num banquinho dentro do estúdio, acendia o cigarro, ficava... O diretor fumava. O diretor ficava dentro do estúdio. Ele tinha uma mesa dentro do estúdio. Tinha o cinzeiro, era no escritório. Genial, cara, dentro do estúdio. O André também fumava, mas eu também fumava. Mas, cara, é assim, né? Porque ele passa aí, por favor. Tudo bem aí, meu filho? Tudo bem, senhor. Esse não vai errar essa porra. E ele fazia de sacanagem. Vai errar essa porra, hein? Passa só mais um minha, por favor. Pô, bicho, isso aí me marcou. Que maneiro. Mas uma grande experiência, porque o cara era fera. E um amor de pessoa. Sim. Sempre brincando. Não tive muito contato. O maior contato que eu tive com ele foi isso, até porque ele era do Rio e eu tava lá, começando em São Paulo. Não, então, mas era tudo muito bom, porque a gente tinha outro tipo de relacionamento com as pessoas, né? Porque tem tanta gente nova. Ainda bem, eu acho isso legal. Eu sempre fui a favor, inclusive, de pessoas novas no mercado, novas vozes. Eu só acho que o mercado precisava ter um pouquinho mais de estrutura para preparar todo mundo que chega. Para receber bem, então, né? Os cursos que estão aí todos são sensacionais, porque qualquer um te dá a possibilidade de estar aqui, de frente pro microfone. Então, isso é muito interessante. Você chegar cru é muito complicado. Quando eu comecei lá na minha época, também tinha os cursinhos. Então, as pessoas que faziam tinham uma chance, eu acho que um pouco melhor de chegar no mercado, entendeu? Porque eu vejo muita galera associando dublagem como um sincronismo. Que o sincronismo é só um detalhe, né?
conhece, você tem interpretação, você tem uma dicção, você tem uma boa tradução e interpretação. Eu acho que é o melhor exercício do ator, eu acho que é o mais completo. E além de tudo isso que você falou, de todas essas coisas de você ouvir o original e ler o texto, ouvir a pessoa, e o diretor fala uma coisa, e aquela interpretação está pronta. Sim. Então você tem que refazer aquilo, uma coisa que está pronta. Então não é exatamente imitar, também não é isso. Você acaba recriando uma interpretação. Perfeito. E para que você chegue lá, você tem que estar preparado para isso. Enquanto você não consegue assimilar todas essas funções naturalmente, né? Você não consegue deixar orgânico aquilo dentro de você está sempre preocupado com uma coisa ou outra, você esquece a outra. Então esse é o exercício da dublagem, né? Porque quando você começa, peraí, mas eu tenho que ouvir o cara aqui, eu tenho que ler, e eu tenho que falar, ainda tenho que me preocupar com o sincronismo da boca. E naquela época, por exemplo, voltando também a esse assunto, o diretor ficava ali dentro do estúdio, mas tinha diretor que ficava ombro a ombro com você. É mesmo? O Vigiane não dava, né, Vigiane? O Vigiane batia cotovelo com o ombro. Mas aí, é brincadeira, Vigiane. Aquele... Beijo, Vigiane. O Vigiane ficava, né? Ensaia aí, bicho. Eu tô ensaiando. Não, ensaia em voz alta, bicho. Eu quero ouvir o que você tá falando. Pô, cara, que baita escola, cara. Nossa. Então era o tempo todo assim. Ainda é, né? Sendo que o diretor hoje tá geralmente lá na técnica, você tá sozinho, tem mais tempo para você trabalhar. Mas enquanto você não consegue organizar todos esses pensamentos do que você tem que fazer para dublar, você não consegue se soltar. Sim. Né? E você se preocupar com a voz, porque quando você esquece a voz, você acaba chegando, eu acho, mais próximo do que está sendo feito lá. Tudo isso faz parte para que você consiga desenvolver da melhor forma. E por que eu falo que é o melhor exercício do ator? Porque, cara, agora de manhã você está fazendo um vilão, à tarde você está fazendo um cachorrinho, à noite você está fazendo um galãzinho da novela mexicana. Lembra do que você me disse uma vez? Que cada minuto que passa é uma chance para mudar tudo para sempre. Ora, ora. Se não é o próprio gato de botas. Em carne e osso. Eu acho muito importante, muito interessante isso que você está falando, principalmente porque a galera pensa que dublar, a galera que eu digo assim, as pessoas que geralmente eu converso, pensa que a partir do momento que você começa a fazer um trabalho de dublagem, você se torna um dublador. Eu penso o contrário. A dublagem, você leva um tempo para você chegar até lá. Você leva uns 5, 6 anos fazendo personagens pequenos, vozerios, pontinhas e tal, para você se maturar na profissão. Eu associo muito, por exemplo, a área da medicina, que você vai lá e faz um estágio, faz uma residência. Você vai se aprofundando ali para ter isso que você falou. Esquece a voz. Mas quando você vai lá, você foca na interpretação. E isso é difícil. Para quem está começando, tem várias questões que envolvem a cabeça de um iniciante na dublagem. É inexperiência, às vezes é o medo de errar, às vezes o medo de demorar muito, mas essa preocupação, ela nunca vai ser abandonada, porque um ator, quando ele sobe no palco, a Fernanda Montenegro sempre falou isso, ela tem, sei lá, 200 anos de carreira, ela sobe no palco e sente frio na barriga. Eu acho que essa essência do ator, do trabalho artístico, isso nunca vai acabar se você é apaixonado por aquilo. Mas eu acho que o grau que você vai se tornar como profissional, eu acho que isso vai com o tempo, com experiência, com técnica. Eu diria, Igor, que tudo que você falou aí tá ligado a qualquer outro tipo de profissão. Totalmente. Tem um tempo de maturação para qualquer coisa que você faça. A questão da experiência e prática, e enfim, e comprometimento e profissionalismo. Eu acho que a dublagem tem esse rito também. Só que ela é um pouquinho diferenciada, como a gente falou agora há pouco, porque tem muita coisa envolvida ao mesmo tempo para sair aquele resultado ali. Então você imagina, um cara da minha estatura, com a voz que eu tenho, e você tem que ficar falando com vozinha o tempo todo, sendo uma criança. Não é fácil. É legal. É quase mágico. Assim, sim, as pessoas falam, caramba, que legal e tal. Mas para você envolver tudo aquilo numa coisa só e você conseguir automaticamente pensar no inglês no ouvido e gerar tudo isso numa coisa que é a interpretação, que é a verdade que está sendo feita ali, muitas das vezes não é a sua, mas você tem que entrar naquilo ali e chegar ali, né? E sair com aquela realidade. Então isso com o tempo você acaba maturando. Só que a responsabilidade, esse friozinho na barriga, você tem sempre quando você tem respeito pela profissão. Não pode ser uma coisa banal, né? Eu vou lá dublar, o que é? Foda-se, eu vou dublar mesmo. Não. É um trabalho, cada trabalho é um trabalho. E você tem que ter aquele respeito
respeito por que está sendo feito ali. Porque tem coisa difícil pra caramba. Sim. E ao longo dos anos, eu diria assim, muitas interpretações mudaram, linhas de interpretações, fora aquelas de outras línguas, né? Que a gente também tem contato com isso tudo, né? Você pega as novelas mexicanas, por exemplo, elas são todas maiores, elas são mais dramáticas, né? Até por uma forma cultural deles de falar. O corpo mexe, articula a boca muito mexe. Os caras falam um momento, né? Quando você fala um momento, não cabe muito. Então, cara, é isso. E é isso, né? É isso que você me falou. Esse exemplo da dublagem de fazer opostos, né? Fazer um bichinho, fazer um príncipe, fazer um Sim, totalmente fora do seu dia a dia, totalmente fora da sua rotação. Quer dizer, você chega lá e fala, pô, você vai fazer aquele cara ali. Aí você chega aquele cara ali e o cara às vezes nem é tão bom ator assim, que tá lá, e o cara, sim, senhor, não sei o quê. Às vezes você melhora algumas coisas. Claro, né? Então, claro. O próprio Hércules Franco, ele já falou aqui no canal que ele, como ator, dublando, ele fez tantos trabalhos assim, você também, assim, tantos trabalhos que ele, sem dublar, jamais faria, né? Só com agora eu vou fazer teatro todos os dias da minha vida até eu morrer. Ele não conseguiria a gama de opções que a dublagem trouxe. Sim, cada segmento do ator, cinema, teatro, televisão, dublagem, tem a sua linguagem. Sim. Né? Tem a sua especificidade. A dublagem é rica demais. Isso. Ela te dá muitas oportunidades e muitos desafios. Então é uma coisa que, não que os outros sejam menos difíceis, não é isso. Cada um tem o seu grau de dificuldade. O teatro, por exemplo, é uma outra dificuldade. E você tem que manter vivo aquele mesmo personagem, aquela mesma interpretação, às vezes em 2 sessões num dia, durante 5 anos. Você está em cartaz a semana inteira. O rito do teatro, você pega um texto, você faz a mesa, né, que senta todo mundo, o diretor vai te indicando ali a interpretação, o perfil de cada personagem na mesa. Você senta mesmo, pega o texto, começa a ler e o diretor já vai com aquilo ali. Aí eu acho que já começa um pouquinho a lembrar o trabalho da dublagem. Sim. Porque tem voz, você tem que... Dicção. Verdade. Tive a oportunidade de acompanhar alguns trabalhos que a Bibi Ferreira dirigiu. E muita coisa que ela, quando ia dirigir, ela dá o texto. Ela não olhava para a pessoa. Ela fechava os olhos e acompanhava a pessoa assim. Se você está me convencendo pela voz. Ela me contou essas histórias, tive a oportunidade grata de conversar com ela sobre isso algumas vezes. Primeira vez que eu entrei no meu palco, meu pai me pediu, tive que falar bom dia. Só que eu tive que falar bom dia 1.358.000 vezes diferentes, né? Bom dia. Não, agora é bom dia, bom dia. Então, assim, até a gente entender a gama que a gente tem para falar um bom dia, por exemplo. Né? E na dublagem a gente tem isso, até porque a gente já pega a coisa já pronta. Então, quer dizer, dependendo do ator, ele vai falar um bom dia de uma forma. Sim. E o teatro, você tem que, depois de definido as marcações de palco, a leitura, você tem que manter aquilo constantemente. Eu tô em cartaz há 10 anos. Caramba, bicho, é um exercício muito difícil, muito complicado. Então cada um tem a sua dificuldade. Total. O barato é isso, né? De você ir esses extremos, né? Essas construções. Lembro muito bem de ter dito: pare o ônibus. Pare o ônibus. Não atire no ônibus. Eu acho que a dublagem permite isso, né? De você ser aquilo que normalmente nós não somos, né? Na vida real, né? Assim, médicos, assassinos, motoristas. Os psicopatas são os mais legais. Né? Isso que eu ia te perguntar agora. Os psicopatas são os mais legais. Isso que eu ia te perguntar agora. Fala pra mim, qual que é o mais insano? O Pagan-Min ou o David do The Last of Us? Pagan-Min era completamente pirado, alucinado. Nossa, ele era sádico, ele era psicopata, ele era infantil, ele era carente, ele era tudo, cara. Tudo. Pagan-Min é foda. Caraca. Ele era muito, cara, muito foda. Nesta cidade, ninguém se esconde de mim. Ninguém. Não foi sempre assim. Mas passaram dos limites. E pagarão por isso. E você pegou uma gama de localização de games. Far Cry, você fez o Watch Dogs também, Assassin's Creed, você pegou também. Assassin's Creed. Na época, eu recebi um contato de uma empresa da Espanha que estava buscando um estúdio no Brasil que fizesse as localizações e tal. Porque eles já tinham tido alguma experiência com algumas outras empresas e não acharam que não estavam felizes. Normal, acontece. E foi até engraçado, que foi por telefone, a pessoa me ligou. Caramba. Olha que engraçado. A pessoa me ligou. Deixa eu só fazer um parêntese. Eu falei do Gerald, eu só preciso... O Bruxão, né? O Bruxão é o cara. Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, só voltando ao assunto no telefone, porque não listar ele, pelo amor de Deus, peço até perdão, mas... Desculpa. Não, mas ele merece um capítulo todo Pronto. especial. Aí te ligava. Então a pessoa me ligou, falou, você faz game? Não. Não faço, a gente não teve essa experiência ainda na empresa. Não, mas a gente tem um modelo para fazer, se a gente ensinar, claro. Mandei 2 equipes para a Espanha, inclusive. Que maneiro. Para entender lá como eles faziam, porque o sistema era diferente do que estava acontecendo até então no Brasil, que era chamado de, na época lá, nos anos 90, quantos CD-ROM eu fiz com o Mickey Mouse. Caramba. E o CD-ROM era literalmente uma mídia. Os joguinhos vinham num CD que você botava lá no PC, no PlayStation, no Atari. Eu não sou bom dessas coisas, já falei. Mas a gente ia gravar e tinha um arquivo. O arquivo era a medida lá de inserção na mídia. E era pequeno, então não cabia muitos arquivos naquelas mídias. Então eram games pequenos e tal. Quando essa empresa chegou e me abordou para fazer os trabalhos, cara, eram trabalhos assim, esse game aqui tem 200.000 arquivos. Caraca! Porque era uma coisa online, uma coisa tá na mídia, tá na internet. The Witcher, nós demoramos 2 anos, 3 anos gravando. O quê? 2 anos? Pelo menos. Eu sozinho devo ter ficado uns 6 meses dentro do estúdio gravando. É muito grande reações, o The Witcher. Falas. Eram 980 glâmbulas personagens. Eu usei mais de 500 vozes diferentes para fazer todo o jogo, mesmo com dobras. Sim. É uma coisa absurdamente. O The Witcher eu acho que é um marco. É um marco, sim. Em todos os sentidos, né? Como localização, como jogo, premiadíssimo. Exato. Então a gente teve acompanhamento do cliente o tempo todo. O que acontecia? Eles organizaram um sistema novo de trabalho. Isso lá na Espanha, a organização deles. Eles passaram por esse processo lá com dubladores lá também. Então, quer dizer, o arquivo era só uma medida de localização dos arquivos, vamos dizer assim, dentro do jogo. Agora, dentro daquele arquivo, poderia conter várias coisas. Poderia conter uma reação, como poderia conter 5 laudas de texto. Porque de acordo com a ação que você dá no game, aquilo ali desencadeava uma reação. Então, se você dá um soco, aí o personagem que levou o soco fez ai, entendeu? Aí tinha que gravar tudo isso. Não, aí você gravava o ai. Esse era um arquivo. Mas às vezes o cara que ia dar o soco, antes de dar o soco, ele falava assim, eu vou te dar um soco porque eu nunca fui com a sua cara e agora é o momento de fazer isso que eu esperei durante toda a minha vida, porque quando eu era criança, o meu pai dizia que quando alguém te aí ele dá o soco. Isso que eu acabei de falar era um arquivo. Caraca! Não tinha como a gente ter parâmetros de arquivos, né? Então eles entenderam que a melhor forma de você mensurar isso, até economicamente, é botar o número de palavras que você falava pelo tempo que você levava para gravar. Nossa. Independente de quantos arquivos isso estava dividido. Então, às vezes você tinha lá um texto com 1.200 palavras. Esse texto de 1.200 palavras poderia estar dividido em 1.200 arquivos. Meu Deus. Ou em um. O que faz? Porque não interessava o número de arquivos, interessava sim o número de palavras e pelo tempo que você levava para gravar. Então era toda uma linguagem, uma logística totalmente nova. Nossa! Mas foi muito bom, porque a gente conseguiu entender isso. As equipes que foram para lá viram de perto como funcionava. Os espanhóis já estavam há pelo menos 10 anos na nossa frente nesse sentido. Eles gravavam com muita rapidez. E aqui a gente introduziu isso com os dubladores, né? Com os atores, dubladores. Foi um processo um pouco lento, mas cara, hoje aí tá todo mundo voando, tá todo mundo muito legal. Eu não posso lhe dizer o quão feliz fiquei ao saber que montaram esta reencenação. De longe, melhor trabalho de gay. Você já tinha visto? Ora, por que utilizei todas as minhas balas? A história do The Witcher, né? A CD Projekt era uma produtora polonesa que era contratada, a empresa que era da Espanha, porque essa empresa da Espanha ela centralizava a localização de pelo menos 15 línguas diferentes no mundo inteiro. E The Witcher seria um lançamento simultâneo mundial. Então no Brasil era Sérgio Moreno Filmes, em outros países, seus respectivos estúdios, mas todos contratados pela mesma empresa da Espanha, que era a Síntesis na época. Então nós tínhamos esse link com todos, né? E o Geralt era o grande desafio. E nós recebemos um trechinho em polonês para fazer o teste de voz. E ele tinha aquela voz assim, pesada. Então, eu sempre evitava fazer alguns testes em função de ter que ficar muito tempo no estúdio. Eu tinha empresa para administrar, eu tinha vários outros clientes na época. E era um pouco complicado. Mas eu peguei para dirigir esse teste. Especificamente, porque era muito importante. Então eles me orientaram, me pediram e tal. Eu fiz teste, eu acho que com uns 8, 9 atores diferentes.
deles, e eles muito exigentes, não, faz um pouco assim, faz um pouco assado. Então, de pegar tanto o briefing deles e tal, eu falei, eu vou fazer. No final, acabaram me escolhendo. Olha aí, muito bom. Que bom, né? Que bom. Muitos acham assim, a empresa era dele ali. Eu falei, não, gente, não, foi muito complicado, né? Foi muito complicado. O processo era bem diferente da dublagem, porque a gente não tinha a imagem para sincronizar. É tudo no waveform, nem sempre. Eu gravei 90% do Geralt sem referência de áudio. É mesmo? Eu, basicamente, fui a referência para as outras línguas, porque o português é o que estava mais adiantado. Nós é que estávamos mais adiantados com as falas do Geralt. De vez em quando eu recebia em polonês, de vez em quando eu recebia em inglês. Alguém gravava algum bloco antes de mim, ou alguma coisa assim. Mas geralmente eu gravava sem referência. Eu gravava com um briefing, claro. Sempre tinha alguém, isso aqui é assim, isso aqui é assado, faz assim, faz assado. Sempre a gente recebia por escrito. E isso foi muito interessante. E com muitos personagens também no jogo acontecia isso. Né? Algumas pessoas tinham algumas dificuldades, porque é o que a gente chega no estúdio e fala assim, o que eu vou fazer? Você vai fazer um personagem, um cara que mora numa vila, na verdade ele é ferreiro, e ele vai contratar um bruxo para matar um monstro que está na vila e tal. Ele tem pelo menos uns 70 anos, mas naquela época vivia-se um pouco mais, então ele era um pouco mais jovial, ele era prefeito e ele era um cara que não tinha muita responsabilidade, não tirava o briefing. Então passa aí para eu ouvir. Não tem. É isso, já te passei. Entendeu? Aí, isso aí criava um grau de dificuldade, mas era interessante. Totalmente. Porque fazia você crescer. O ritmo era outro, né? O lance era outro. Alguns outros jogos não. O The Witch especificamente aconteceu bastante isso. Porque era um jogo muito grande, era muita coisa envolvida, então a gente não recebia material já gravado com tanta frequência. Mas os outros jogos já eram mais tranquilos e tal. E alguns eu não me envolvi muito. Todos esses que eu fiz, o Pagamin, eu acabei fazendo, eu fiz teste. Sim, claro. O Aiden Pierce também foi teste, mas alguns outros eu comecei a não fazer para não... Caramba, o Sérgio Moreno faz tudo. Eu evitava isso. E alguns outros, como no Assassin's Creed, que eu acho que era uma franquia também, todo ano vinha uma coisa diferente. Outro também, eu acho que Call of Duty também todo ano vinha uma coisa diferente, cada um vinha um personagem diferente, uma história diferente. Foi um momento muito legal, a gente fez muita coisa. Ouvi você se perguntando sobre as minhas espadas. Uma é para monstros, a outra é para humanos. Só o parêntese, né? O David, né? Foi um personagem recente, não sei se você vai se recordar do The Last of Us. Sim, presentão que o meu querido amigo João Capelli me deu. Ah, que maneiro. Porque é um personagem muito icônico, né? Uma franquia muito grande, se transformou numa série. E eu acho que é importante ressaltar esse trabalho, porque o cara, ele é um psicopata, é um cara doente, né? Então é aquela coisa da verdade, da realidade dele, né? O cara tinha ali um propósito, eu acho que determinados poderes, assim, que o cara tinha sobre aquelas pessoas, a responsabilidade, ele levava ele a fazer. Eu não estou justificando que ele fazia, não, pelo contrário, mas ali ele achou que talvez com um pouquinho de psicopatia que ele já tivesse, ele não sabia, com o poder acabou adquirindo um pouco, né? Levou aquilo ali, com o poder ele acabou ficando, enfim, fazendo coisas que os meios não justificavam o fim, mas ele fazia, enfim. Essa coisa da dublagem, né? Quer dizer, o João me chamou, falou, tem uma escala pra você. Beleza, cheguei lá e falou, pô, cara, aí você chega lá, falei, então, cara, pensei em você aqui no personagem, que é claro, ele como diretor, ele assistiu, né? Então, minuciosamente, ele escolheu a voz, a pessoa, pra ter aquela responsabilidade de fazer aquilo, né? Então ele falou, então, personagem assim, o cara começa bonzinho, o pastor tá cuidando da galera, e, pô, vamos desenvolvendo aí que o negócio vai ficar esquisito. Aí a gente vai, cara, e ali você tinha o quê? Sei lá em quanto tempo eu fiz aquilo, 2 horas, talvez. É tudo muito rápido na dublagem, né? A gente que faz, e depois aquilo fica eterno, né? Ó, aí é o cara aí. Tudo aquilo ali era muito rápido, e nem sempre você tem noção do que aquilo vai se transformar, né? É igual no teatro, às vezes a gente vai fazer uma comédia e fala, não, aqui, nesse ponto, você para que a galera vai se matar de rir. Não existe isso. Aí você lá, pé, naquele ponto, cri, cri. Aí você olha pro quem tá contracenando com você e fala, aqui, fudeu, vambora. E às vezes num ponto lá que você passou batido, nem começa a rir, você tem que parar o espetáculo. Peraí, gente, a gente não ensaiou esse pedaço. Entendeu? Não sabia que vocês iam rir aqui.
segura aí um pouquinho. E a dublagem, então, é muito rápido, né? E de repente você chega ali e tem que desenvolver aquele personagem. Mas aí, é que eu tô falando, tudo faz parte de uma bagagem cultural. Também, mas de um ciclo, né? Que todo mundo tem que se conhecer. Sim. Por isso que a dublagem vai falar, pô, é difícil entrar na dublagem. É porque o trabalho, por mais industrial que hoje esteja, eu acho, na minha opinião, que é artesanal. Sim, totalmente. Né? Tem essa coisa do boneco, por exemplo, que a gente tenta respeitar da melhor forma possível. Mas às vezes o personagem muda, às vezes o ator muda, ele faz um outro papel e que a gente vai entender, peraí, mas quem dublou o personagem tal é o fulano. Pô, ele vai fazer com o pé nas costas, então tranquilo. E o João, por exemplo, a cada personagem que ele escalou ali, ele falou, pô, que vai ser o fulano. Por mais que o fulano não saiba o que vai lá fazer, ele já sabe o que vai ser feito. Essa magia é incrível. Não, parabéns pelo trabalho, parabéns também, João, também, toda a equipe. O pessoal da Cinevídeo, Caduzinho Rocha aqui. Cadu, o técnico de áudio, nossa, é um exemplo de uma dublagem, assim, de uma série de ponta a ponta, feita com carinho, com dedicação, que você pode ter certeza absoluta que vai reverberar muito ali. Quando a galera for falar, vamos falar sobre uma dublagem de qualidade, de excelência, bem feita, bem traduzida, bem adaptada, bem dublada. Você pode ter certeza. Me cobre isso daqui a alguns anos. Vou falar sobre isso. Não tem saída, Ellie. As portas estão trancadas e as chaves estão comigo. Uma pergunta bem simbólica. Cara, são muitos anos trabalhando, dirigindo, dublando. Muita gente você viu, você trabalhou, muita gente você se relacionou. Amizades foram feitas, né? Muitos anos, as duas praças, Rio, São Paulo. Muita gente você viu, muita gente você descobriu, muita gente você trabalhou. E eu queria que você recordasse agora no seu coração e você puxasse na memória. Se você tivesse a oportunidade de rever um grande amigo ou rever um mestre seu que você trabalhou junto, para que época você iria para reencontrar ele? Nossa, cara, que pergunta difícil. São tantos amigos, né, que passaram pela vida da gente, pela história da gente, pela história da dublagem, mas você falando assim, me veio à mente assim, Paulinho Wolff, não sei se vocês se recordam dele, mas trabalhamos juntos em São Paulo um bom tempo. Era um grande ator, uma pessoa maravilhosa. A gente fez o bonde chamado Desejo juntos. Caramba! Com o saudoso Kiko Jaez, que era o diretor, rodamos o Brasil inteiro com esse espetáculo, era muito bom. E várias outras pessoas, cara, que se foram e... enfim... Mas o Paulinho foi uma dessas, assim. Tem muita gente boa, né? Falando em Paulinho, tem um Paulinho Celestino também, outro pessoa também, muito bacana, foi recente, inclusive. Ézio Ramos era um grande mestre também, gente boníssima. Também fizemos um espetáculo juntos. Qual foi? Acho que foi o Bonde. Acho que foi o mesmo Bonde. Caramba, que legal. Foi na mesma época que a gente fez. Reunimos uns dubladores lá. A Fátima Noia era Blanche de Bois. Nossa, cara, tem bastante gente aí pelo caminho aí, enfim. É emocionante, né? É bem emocionante. Foi ótimo trabalhar com você, advogado. Quer citar pra gente o teu top 3 de atores que você adora dublar? Que eu adoro dublar, que eu acho assim que é um cara sensacional, e sempre quando me perguntam isso, é o Denzel Washington. O cara é muito bom ator, cara. Eu dublei vários filmes deles, sei lá, uns 5, 6 ou 7. Cada filme, ele tem um personagem diferente, sabe? Não é ele, não é o Denzel Washington fazendo o personagem tal. É o personagem tal sendo interpretado pelo Denzel Washington. E o grau de dificuldade acaba diminuindo, porque o cara é tão bom. E aí? Não vou dizer que fica fácil de fazer, mas você consegue assimilar melhor o que ele está falando lá, entendeu? O que ele está dizendo, como ele está fazendo. Claro que ele teve um tempo maior para fazer o trabalho. A gente vai lá e tenta refazer em pouco tempo. É os desafios da dublagem. Mas ele é o cara, assim, top 1, assim, cara. Sensacional. Top 1. Gosto muito de dublar ele. E gosto do trabalho dele. Acho ele um ator. Nós dois compartilhamos o mesmo caminho. Nós temos o objetivo de destruir a sociedade das almas, não é? Samantha, minha filha, Samantha, eu não cheguei aos 200, mas... eu te amo. Você dublou muito anime também, né? Principalmente ali na Alamo, você tem boas recordações de lá? Várias boas recordações, nossa. O grande Seu Michael, o próprio Alan. A dublagem, cara, a gente é uma família, né? Total. Não é no sentido piegas, não. A gente convive muito mais tempo com os colegas do que com a própria família em casa. Né? E naquela época que a gente dublava junto, era um relacionamento quase que íntimo mesmo. Tô falando, a gente se abraçava pra dublar em certas cenas, entendeu? Então, com
isso, como toda família, claro que de vez em quando rolava uns arranca-rabo aqui, né? Uns arranca-rabo ali, mas, cara, família, nada, né? do que faz parte, né? Claro. Da família. Então, a Alamo foi uma das casas que, nossa, marcou a nossa história também. E somos muito gratos a todos lá. Na época que o Wendel Bezerra coordenava, né? Então, foi a época que eu trabalhei mais. Também foi a época que eu comecei a dublar em São Paulo. E é uma empresa que, enfim... Pô, a Mega Som era maravilhosa. Falar nome de empresas aqui, BKS, Marshmallow. Nossa, essa própria IC, você Sigma. pegou a IC? Não sou da época da IC. Porque a IC virou a BKS, né? A IC virou BKS. Já cheguei, já era BKS. BKS, muito legal. Mas eu tô vendo que o senhor não tá me ouvindo, então foda-se, vamos pro inferno. Calma aí, ô policial cachorro. Eu sou o detetive. Posso te pedir pra você fazer 2 frases? A primeira. Forças Especiais, Guinil. Caramba, cara, esse daí também era outro que eu não me lembrava. Então é assim, se você quer fazer parte das Forças Especiais Guinil, se inscreva no Versão Dublada. Que momento! Que momento! Que bom. Legal! Ai, cara, peraí. Ô, Ellie, você já se inscreveu no Versão Dublada? Não? Ô, Ellie, se inscreve, vai. O Igor vai gostar muito. E eu também. Caraca! Estamos rindo sem som! Meu Deus do céu, calma aí. É isso. Legal poder sentir isso, né? Entender que isso acontece. A gente estava falando aqui lá dentro, dublando, fazendo, a gente não tem tempo de imaginar a repercussão que isso... E você proporciona isso pra gente. Obrigado. Valeu. Tamo junto sempre. Guinil! Moço! As Forças Especiais Guinil! Não sei nem o que falar. Obrigado. Que momento, assim. Eu tô muito feliz, muito honrado. Obrigado, cara. Obrigado. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, amigo. Valeu, cara. Obrigado você. Muito obrigado. Valeu. Mesmo. Legal. E esse foi o episódio Versão Dublada com Sérgio Moreno, nosso querido. Obrigado, meu amigo. Obrigado por você, irmão. O convite. Muito obrigado. Muito legal. Muito prazeroso, gostoso bater papo. Legal. Relembrar algumas histórias. Como eu disse lá no começo, o tiozinho às vezes fica meio assim, mas é muito bom. Muito bom. E se você gostou, claro que você gostou. Então deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, deixa nos comentários uma mensagem carinhosa pro Sérgio também. Por favor. Segue ele nas redes sociais, vou deixar todas as redes sociais, tanto da Sérgio Moreno Filmes, como também a dele, vou deixar na descrição. É só você clicar e direto seguir, segue, acompanha os trabalhos. E não esquece de deixar uma mensagem carinhosa pra ele também. Fala o seu personagem favorito. Fala aquele personagem que eu esqueci de perguntar, que não é que eu esqueci. Cara, imagina, décadas trabalhando, como é que eu vou falar de todos os personagens? Então, fala assim, ó, o meu personagem favorito que ele dublou é esse, pra ele saber e você conseguir passar uma mensagem carinhosa pra ele, tá bom? Ó, tamo junto sempre. Versão Dublada, fui!